Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. E esse vídeo de hoje é um vídeo um pouquinho diferente que a gente está acostumado a fazer aí, porque a gente vai falar de um assunto que está gerando uma grande polêmica aí, né? Como o pessoal que está no meio do antigo mobilismo sabe, no final de semana passado nós tivemos o grande evento que foi o encontro de Águas de Lindóia, né? E nesse encontro de Águas de Lindóia, nós tivemos lá a exposição de veículos antigos, né, especiais, e também o que tem se tornado muito frequente e está ganhando cada vez mais repercussão é o mercado de veículos antigos naquele local, né? O ano passado nós tivemos a oportunidade de estar lá, eu fui, tem até vídeo aí no canal, quem quiser acompanhar. Infelizmente esse ano eu não consegui ir, por isso que eu vou fazer um vídeo comentando um pouco sobre esse assunto que tem gerado tanta polêmica aí, que é justamente a venda de veículos antigos no evento de Águas de Lindóia. Por que tem gerado polêmica? Acredito eu que de 2023 para cá tem se falado muito sobre os valores dos carros que estão sendo oferecidos e comercializados lá em Águas de Lindóia. E aí vira aquele burburinho na internet, né? Pessoas que falam que tá muito caro, quem que é o louco de pagar isso, quem que é o louco de pagar aquilo. Existem as pessoas que não acreditam que o carro possa valer tanto, e há aqueles também que acreditam que o valor esteja justo para o veículo. Nós aqui então vamos dar a nossa opinião, tá, sobre esse assunto, e é por isso que eu estou fazendo esse vídeo aqui com vocês hoje. Então sejam bem-vindos a esse tema tão polêmico, e lembrando que eu vou colocar aqui a minha visão sobre o assunto, tá? E eu quero que vocês participem também, colocando aí nos comentários a opinião de vocês, tá? Então vamos lá, vamos pelo contexto aí. No mercado de veículos como um todo, nós temos um marco temporal aí que é justamente a questão da pandemia, tá? Ou seja, antes da pandemia os veículos tinham certo valor, depois da pandemia os veículos passaram a ter outros valores. E é então nesse aspecto que a gente analisa os valores que estão chegando os carros antigos nos dias de hoje. Por quê? Vamos pensar lá atrás, né? Antes da pandemia, um carro que era comercializado por 40 mil, 50 mil, passou todo o tempo da pandemia e depois da pandemia ele era vendido por 55, 60 mil. Ou seja, um carro 3 anos, 4 anos mais velho, ele era comercializado por um valor maior do que antes. Isso nunca se viu. Isso é uma coisa totalmente nova para todos nós. A gente nunca viu nada desse tipo. E a mesma coisa aconteceu com os veículos antigos, tá? Que também vieram ganhando valor nos últimos anos. Só checar se está gravando. Mas vamos lá, pessoal. Eu reservei algumas imagens que eu vou mostrar para vocês a seguir de alguns carros que estavam sendo comercializados este ano lá em Águas de Lindóia. E a gente vai fazer um comentário um pouquinho em cima desses valores e desses veículos. Porque a gente tem que levar, pessoal, em consideração vários aspectos, tá? Primeiramente, a gente não pode comparar o valor de um carro antigo, um carro colecionável, com um carro atual, tá? Isso não pode ser comparado. Eu não posso pegar uma pessoa que não gosta de carro antigo e achar o que ela pensa de um Opala ser vendido por 100 mil. Então, existe esse aspecto também. Ou seja, a pessoa que fala sobre o valor do carro antigo é uma pessoa que tem que estar atenta para os valores e entender que esses carros ganharam sim o seu público e ganharam sim o seu valor específico. É claro, eu concordo, assim como em qualquer área, né, comercial, qualquer profissão, que existem as pessoas que estão ali
como que eu posso dizer, se aproveitando da situação, tá? Isso sem dúvida nenhuma, mas isso existe em qualquer área. Existe na área da medicina, existe na área da engenharia, existe no comércio de roupa, no comércio de veículo, no comércio de casa, isso tem em qualquer lugar. E a gente chama esse pessoal de antigo oportunista. Na verdade, a gente que está no meio do carro antigo, a gente fala que são antigo oportunistas. Mas o que a gente diz sempre é que uma pessoa que está a fim de comprar um carro antigo, que faça uma pesquisa, que procure, busque entender o porquê que aquele carro vale tanto, ou o porquê que o dono está pedindo aquele valor, e assim por diante. Outro aspecto interessante é a questão da oferta e procura, né? Da oferta e demanda daquele bem. A gente sabe que, por exemplo, se a gente pegar um Opala que custe lá os seus 120 mil, a gente pode dizer, não, o carro custa, o carro vale esse valor que está sendo pedido. Só que a gente tem que entender também que a liquidez desse carro não é de uma hora para outra, tá? Ou seja, não é um carro que vai ser vendido a qualquer horário, né? Tipo, abriu a boca já vende. Diferentemente de um carro, de um mesmo Opala, por exemplo, que talvez não seja tão especial em aspecto de modelo, ano e conservação, se o cara pedir 20 mil, ele vende assim. Então são critérios que devem ser atendidos também. Outro ponto importante, pessoal, que a gente deve analisar é o seguinte: no meio do colecionismo, tá? Seja de veículos antigos, bicicleta, moeda, cédula, selo, é, um móvel antigo, um rádio, um videogame, qualquer item que é colecionável e que existe um público para aquilo, eu posso ser que para mim não vale aquele valor, mas para você faça sentido. Vou dar um exemplo. Hoje está em alta, no meio do antigo mobilismo, os Gol GTI, tá? Quando eu comecei lá atrás, nesse meio, eu estou falando lá de 2012, 2013, os carros que estavam em altíssimo valor eram os Mavericks e os Dodge Charger, tá? Esses carros permaneceram caros, mas o Gol GTI ultrapassou essa barreira, esse teto dos Mavericks e dos Dodges. Por quê, pessoal? Porque é aquela lei da oferta e demanda, tá? Hoje, as pessoas que estão, a faixa etária de quem está procurando um Gol GTI hoje, é aquela pessoa que era jovem, não tinha condição de comprar um Gol GTI quando o carro foi lançado, hoje já se tornou uma pessoa bem-sucedida, que tem o valor para poder gastar e vai lá e compra. E aí, quanto mais pessoas procurando um carro desse, maior é o preço dele no mercado. Isso faz sentido total, tá? Agora, que existe um público que está tentando se aproveitar dessa situação, como eu falei, qualquer área tem esse público, na verdade. Então, qualquer meio que seja, existe esse público, esses profissionais que de certa forma, tenta ali passar alguém para trás, tá? Conheço pessoas que compraram carros aqui em Barretos mesmo. Eu não vou falar nenhum modelo e nem a situação, mas, por exemplo, comprou um carro acreditando estar perfeitas condições, mas quando foi ver, o carro estava cheio de massa, foi mal reformado, foi mal restaurado, mas por foto e por vídeo ele estava lindo, tá? É a mesma coisa, vocês olham meus carros no canal aí, vocês acham que eles são impecáveis, mas tem um monte de falhinha ali que na hora do vídeo não dá para ver. Então, assim, o que eu aconselho a você que está procurando um carro antigo? Pesquisa bastante, olha, vai atrás, procura e tenta entender o porquê que aquele carro está valendo aquela quantia. Enfim, tá? Hoje em dia, no meio, com o avanço da internet e com o avanço das informações, não existe mais almoço grátis, tá? Então,
dificilmente você vai encontrar um carro que esteja barato e que seja uma configuração interessante. Então, tem que tomar muito cuidado com isso, tá? Então, você que está começando no ramo agora, procure saber, converse com as pessoas, procure se atentar e entender um pouquinho sobre isso e vá já conhecendo um pouco sobre o assunto. O encontro de Águas de Lindóia, ele tem também esse aspecto. Vamos imaginar que eu sou uma pessoa que tenho lá meus 200 mil sobrando, tá? Infelizmente hoje não é a realidade, eu não tenho nem um centésimo disso sobrando, mas vamos lá, eu tenho lá meus 200 mil reais, 250 mil reais sobrando, e aí eu vou querer comprar de qualquer forma um carro. Vamos imaginar que eu sou um executivo, uma pessoa ocupadíssima e eu não tenho tempo para correr atrás. O que eu posso fazer? Se eu estou disposto a pagar um valor mais alto, eu vou num encontro, por exemplo, como Águas de Lindóia, como eu fui o ano passado em Águas de São Pedro, ou eventos de Araxá, por exemplo, ou algum evento em São Paulo, e eu vou lá e acho um carro que me interessa e eu vou lá e compro. Ou seja, na cabeça daquela pessoa que fala, meu Deus, quem que paga 200 mil nisso? Na cabeça de uma outra pessoa falou, meu, eu paguei 20 mil a mais, mas para mim fez sentido porque eu não tive trabalho nenhum de correr atrás e etc. Tá? Uma outra informação interessante. Às vezes as pessoas olham, e aí eu já nem estou falando de Águas de Lindóia porque não tem esse tipo de carro lá. Pelo menos eu não encontrei lá. Mas, por exemplo, a pessoa olha um Fusca, por exemplo, o cara pedindo 30 mil reais num Fusca. Aí a pessoa fala assim, nossa, mas 30 mil reais num Fusca? Pelo amor de Deus, eu compro um carro com isso. Aí, o que acontece? A pessoa vai lá, começa a procurar e ela acha um Fusca por 5 mil, todo detonado, precisando fazer interior, precisando fazer funilaria, pegar podre, fazer pintura, fazer motor, elétrica, isso, aquilo, outro. Cara, quando você junta tudo esse valor e começa a gastar tempo, dor de cabeça, correr atrás de profissional para fazer e etc., você vai ver que os 30 mil que o cara tá pedindo num carro pronto tá barato, entendeu? Então é um critério muito interessante que a gente tem nesse meio do antigo mobilismo e que algumas pessoas que estão por fora talvez não entendam muito bem desse aspecto. Hoje, a escassez de mão de obra, a escassez de peças, a escassez de tempo faz com que pagar um valor cheio num carro talvez hoje seja muito mais negócio do que reformar um carro. Eu conheço pessoas, e até mesmo ocorreu comigo com o meu Fusca, que eu fiquei anos reformando o carro para ter ele, sendo que com o valor que eu investi nele eu teria facilmente um Fusca já rodando de imediato. Só que por que eu escolhi então reformar um Fusca e não comprar um pronto? Porque quando você reforma um Fusca você pode ir gastando o seu capital aos poucos. Eu não tinha o capital cheio para ir lá e comprar um carro pronto. Então é nesse aspecto também que a gente analisa um pouquinho dos valores de pedida nos carros de Lindóia. Um outro ponto, pessoal, e é tudo a minha opinião, tá? Lembrando, isso é a minha opinião, a minha ideia sobre o assunto, a minha vivência e experiência sobre o assunto, que não é uma experiência muito grande, mas que cabe para vocês terem uma ideia de certos porquês de valores tão altos lá em Lindóia. Um outro aspecto interessante, pessoal, é que existe uma grande diferença entre um carro que já foi reformado, tá? E um carro sem restauro, certo? Por exemplo, o meu tio Walter, lá de Votuporanga, um grande abraço para ele, ele tem uma Brasília, tá? Que nunca foi reformada. Então você entra na Brasília, você senta nela, você dirige ela, você percebe que apesar do carro ter algumas marcas do tempo, é um carro justinho, um carro perfeito, um carro que
parece que está na época, você está usando um carro de época, na própria época do carro, vamos dizer assim. Diferentemente do meu Fusca, que já foi um carro que foi reformado, ele tem uns barulhos diferentes, ele tem alguns pontos que falta um certo acabamento que precisaria refazer. É, os vidros, por exemplo, dele, ele já foi um carro de trabalho, por exemplo, então você olha os vidros dele, são vidros que já estão riscados, tanto o para-brisa quanto dos vidros do motorista e do passageiro. Então, existe uma diferença. Ou seja, se eu ir lá investir 20 mil no meu Fusca, eu não vou fazer com que ele seja um carro novo, de novo, entendeu? Ah, o Fábio, nosso amigo Fábio do Silvão Telhas, lá que está sempre com a gente nos encontros, ele tem um Fusca que era também impecável, nunca teve reforma nenhuma. É um carro que, cara, você anda no carro, é perfeito. O carro, a marcha encaixa certinho e tal, nunca foi nem pintado e tal, originalzinho de fábrica. Tem as marcas do tempo, mas é originalzinho de fábrica. O nosso Monza é um carro também que a gente está desmontando a parte de acabamento interna, mas ele nunca foi desmontado inteiramente, para ser feita uma reforma. Ou seja, não foi retirado porta, não foi desmontado toda a suspensão, não foi retirado todo o interior, enfim. Ou seja, é um carro diferente. Então tem esse aspecto também. Então às vezes a pessoa olha lá, sei lá, ela vê um Maverick, vê um. Maverick não, mas eu não achei nenhum nesse estado. Mas, por exemplo, um Opala, uma caminhonete, alguma coisa que nunca foi restaurada, e aí o valor tá lá em cima, mas é justamente por conta disso. Um carro que nunca foi restaurado e um carro restaurado, mesmo que esteja bonito igual, o carro que nunca foi restaurado, ele é muito mais justinho, é muito diferente de um carro que já foi reformado. Beleza, galera? Então, só tirando algumas ideias aí, e alguns porquês de certos assuntos, sobre essa questão dos valores lá de Águas de Lindóia e de outros eventos. Lá em Águas de Lindóia é interessante, pessoal, que existem os carros que são colocados no mercado, tá? Ou seja, a pessoa paga uma taxa para os organizadores, ele reserva um espaço destinado à venda de veículos. E existe uma avenidona lá que o pessoal deixa os carros estacionados com a placa de vende-se, tá? E esses não tem nada a ver com o evento. Então tem esse aspecto. Normalmente, os carros que estão para fora do evento tendem a ser mais baratos relativamente do que os carros que estão lá dentro, tá certo? Agora, Renan, qual que é a sua crítica referente ao valor dos carros? Pessoal, a minha crítica é, é mais em torno do evento Águas de Lindóia. Por quê? Eu estou acreditando e estou percebendo que o evento ele está se tornando muito mais um evento de venda de veículos do que exposição. Isso eu percebi no ano que eu fui, o ano passado. Eu percebi que tinha carros muito mais bonitos. Não, não mais bonitos. Desculpa, eu usei o termo errado. Mas muito mais exóticos, raros na área de vendas do que talvez na área de exposição. Então eu acho que o valor tá falando muito mais alto, tá? E aí as pessoas estão buscando muito mais a área de vendas do que a exposição de veículos antigos em si lá em Águas de Lindóia. E isso é um ponto que eu acho negativo, tá? Esse é um ponto que eu acho que perde um pouquinho do, do, do da ideia central do evento, né? Porque o evento ele é focado em exposição de veículos antigos, né? Eu acho que a parte de venda de veículos acaba sendo algo secundário. Agora, com relação aos valores, eu sou da seguinte ideia, pessoal. Se eu quero pedir o valor no meu carro, eu peço. Até papagaio pede. Eu quero ver se vai vender. E aí, às vezes, é aquela brincadeira, né? Sempre sai um esperto e um tonto. Quando ele se encontra, dá negócio. Ou seja, eu tenho um Fusca. Vou pedir 40 mil no meu Fusca. Vai que acha uma pessoa que está interessada nele, vai lá e compra pelos 40 mil.
Eu tô errado? Não, eu pedi. Eu não apontei uma arma na cabeça do cara para vender, tá? Então, vende quem quer, compra quem quer e tá tudo certo, tá? Embora eu acredito sim que existem valores de carros que, ao meu ver, não valem o que estão pedindo, tá? Eu tem carros que eu não teria vontade de ter. Só que aí eu não posso usar isso como base, porque é minha opinião, tá? Por exemplo, nada contra, tá, galera? Eu nunca teria, por exemplo, eu nunca pagaria 300 mil num Gol GTI, tá? Essa é a minha opinião e a minha escolha, tá, pessoal? Ah, o meu, a minha preferência, tá? Eu nunca pagaria 300 mil num Gol GTI. Porém, eu pagaria 300 mil se eu tivesse num Ford da década de 40, né? Num Chevrolet da década de 40, da década de 50, tá? Ou seja, perceba, é meu gosto, tá? E isso varia conforme o tempo. Olha que interessante. Se a gente pegar as pessoas que nasceram nos anos 40, 50, que são pessoas de mais idade, né, que hoje já estão se afastando do antigo mobilismo, eles eram pessoas que desejavam ter os carros justamente da década de 30, da década de 40, da década de 50, 60. Se você pegar as pessoas ali que nasceram ali nos anos 70 e 80, são pessoas que têm desejo para os carros da década de 70, 80, 90 e assim por diante. Ou seja, a faixa etária acompanha o desejo de veículo. Eu sou eu sou um ponto meio que fora da curva, porque era para eu ser apaixonado por que tipo de veículo? Pelos veículos que eu tinha desejo de ter quando mais novo. Então, quando eu era moleque, o Astra, sei lá, o Astra SS era um carro que eu olhava, né? O Vectra, talvez até mesmo o Gol GTI seria um carro que talvez era para eu ter desejo. Eu não tenho, não acho tão interessante a ponto de pagar essa quantia por esse veículo. Embora eu tenha um Vectra que eu comprei, mas não tem nem questão de valor, não vem ao ponto. Eu gosto, mas eu não pagaria esse tanto. Ou seja, se eu tivesse lá meus 300 mil jogando fora, eu optaria por comprar um Fordinho 29, um Ford, um carro da década de 40, 50 e 60, ao invés de comprar um Gol GTI, por exemplo, mas isso é o meu gosto. Beleza? Foi dada então a introdução, agora a gente vai ver um pouquinho dos carros que eu separei aqui para vocês, para a gente poder acompanhar. Eu estou tentando fazer esse vídeo aqui, pessoal, sem a necessidade de edição. Então, a gente está fazendo ele corridão, né? Sem cortar, sem nada. Eu vou fazer uma pausa, girar a câmera aqui, para a gente poder olhar para a tela do computador onde estão os carros aqui. Ou seja, vai ficar muito mais fácil e muito mais rápido de sair, de eu publicar já no nosso canal, tá certo? Então, vamos lá, vamos ver isso aí. Pois bem, galera, vamos lá. Eu, com o auxílio da minha irmã e até um grande amigo meu, Luiz, um abraço aí para ele, a gente separou alguns vídeos, algumas postagens no Instagram, etc. E eu tirei print dessas postagens e a gente está aí na tela com algumas delas, né? Então, começando aí, por exemplo, com esse Mercedes-Benz modelo 450, o valor 165 mil. Eu acho que é um carro que é condizente com o valor, um carro impecável, etc. Mas vamos lá, tem bastante coisa para a gente ver. Um Fusquinha 1962, ano 59. Olha lá, todo originalzinho, tá? Placa preta, um detalhe aqui para a seta, né? Que é também uma característica desse carro, a roda fechada, o vidro lá atrás é menorzinho. É um carro também que eu acho que vale. Aquele negócio, Renan, mas 60 mil num Fusca. Cara, se eu sou um colecionador, desejo ter um Fusquinha autêntico do começo dos anos 60 e etc., vale a pena, tá? É justamente essa questão que eu comentei com vocês. É claro,
Renan, se eu tivesse hoje 60 mil, eu talvez não compraria esse Fusca. Talvez eu procuraria um Opala, que talvez eu goste um pouquinho mais. Tentaria talvez comprar um outro carro que seja um pouquinho mais esportivo, que ainda cabe dentro desse valor. Eu não vou chutar nenhum carro agora, porque pode ser que eu erre aí, né? Então, olha lá, ó. Fusca 59 mil, é, motor 1.200. Essa Kombi aí, ó, uma Kombi 1958, 59 por 220 mil. Cara, eu acho linda a Kombi. Eu acho magnífica a Kombi. Maravilhosa, todos os detalhes dela, etc. Mas eu não pagaria nunca, porque para mim não faz sentido nenhum ter uma Kombi. Eu não vejo vantagem nenhuma. É um carro muito grande para guardar. Ninguém vai querer andar comigo nesse carro. Então não tem por que eu ter. Se eu tivesse 220 mil, eu procuraria, por exemplo, como eu já falei, um Fordinho ou algo do tipo, tá? Olha só esse Ford Coupé. E aí que tá a questão que eu comentei com vocês, né? Esse carro aí, por exemplo, eu optaria por comprar um carro desse, tá? Do que pagar 300 mil num Volkswagen GTI. Só que tem uma coisa aqui que me incomoda. Mecânica V8 Dodge. Eu não curto fazer essas trocas de motor de jeito nenhum. E aí, para mim, um carro desse já perdeu totalmente o valor por conta disso. Ou seja, eu teria, se ele tivesse lá o seu motorzinho original, flathead, V8, etc., eu teria facilmente. Mas um Ford com motor de Dodge, na minha opinião, eu não gosto, tá? É a mesma coisa o pessoal pega, e aí eu vou falar aqui, mas é minha opinião, tá, pessoal? Que nem a gente vai em encontro, às vezes a gente vê Chevrolet C10 com motor de Maverick. Putz, cara, aquilo lá pra mim. Deixa o motor 6 cilindros. Eu não gosto, tá, pessoal? Mas é uma opinião minha, tá? Totalmente minha. Olha lá ele ali, ó. Você percebe que ele já foi um pouquinho modificado, né? Tá um pouquinho mais baixo e tal. Mas eu teria, se ele tivesse com o motor original, eu poderia ah, pagar, né? Renan, você é duro, você não tem dinheiro. Concordo plenamente, tá, pessoal? Eu só tô falando a minha opinião, mas eu não tenho dinheiro para comprar. Tô dando uma opinião de alegre aqui. Olha essa Impala 1963 pelo valor de 180 mil. É um carro que não se acha mais, tá? Então é um carro exclusivo e etc. Quem tem dinheiro e quer ter um carro desse, eu não acho que seja ah, um cúmulo pagar esse valor num carro desse. Vamos seguir. Olha lá, Chevrolet Impala, 6 cilindros, câmbio mecânico, tá? Merecia um V8, né? Mas eu acredito eu que ela nasceu 6 cilindros mesmo, tá, pessoal? Olha só, um Vista Cruiser 1970. Eu não sei nem quem que é o fabricante dessa perua. Lembrando que é uma perua, tá? Uma Station Wagon, tá lá atrás, ó. Tá vendo? Eu não sei, eu acho que é Chrysler, tá? Entre ela por 320 mil e aquele Ford que tá com motor de Dodge, eu prefiro ela. Eu pagaria nela. E aí cabe essas comparações, né, pessoal? É um Oldsmobile. Oldsmobile, lembrando, ela é um braço da Chevrolet no Brasil, tá? Então, anos 70, 98 mil milhas originais, ela é, né? Nós temos ali, por exemplo, olha só que interessante, esse Ford Custom 1951 por 125 mil. Olha que interessante. Esse é um grande exemplo daquilo que eu estava falando para vocês. Eu pagaria facilmente 120 mil. Esse carro aqui, até agora, é o que mais me agradaria, tá? Ou seja, ele acaba sendo mais barato do que esse Impala, que é de 180 mil, tá? Mais barato que ele e ainda vem com motorzinho, o quê? V8 aí, olha lá, ó. Motor V8 original. Provavelmente nessa época é o Flathead que equipava esses carros. Então eu teria esse Ford aqui facilmente por 125 mil
um carro super elegante. E aí que tá a questão, né? Eu prefiro pagar 125 mil nesse carro do que pagar, sei lá, 150 mil num Opala em bom estado, 0 km, sei lá, qualquer coisa nesse sentido. Entenderam a comparação que tem que ser feita? Tá? Mas tudo vai de gosto, pessoal. O meu gosto é um carro ali da década de 50, 60. Vamos seguindo aí. Um Corcelzinho. E aí que tá também, né? É um carro que está sendo pedido aí 85 mil num Corcel 72, certo? Renan, vale? Não vale? Galera, cabe aquela questão. Você vai pegar um Corcel, um Corcel 1 desse modelo aí, acredito eu que 72 é aquele com 4 faróizinhos atrás. Um carro desse, você vai pagar, sei lá, 12 mil, 15 mil. Ou seja, de 85 sobrou só 70 para você reformar. Aí você faz uma pintura espelhada dessa, uma pintura perfeita dessa. Você gasta facilmente mais 20 mil. Faz, vai atrás de friso, farol, grade, dos bancos que não acha mais esses bancos baixos, é um inferno para encontrar. Faz elétrica, motor, não sei o que lá, já bateu os 85 mil fácil. Além de que você vai ficar muito mais tempo sem o carro do que já ir aí comprar o carro por 85 mil. Entenderam a questão aonde que eu quero chegar? Renan, mas 20 mil para fazer a funilaria? Cara, vai fácil. Para fazer uma funilaria bem feita nesse aspecto, tá? Vai fácil 20 mil. Aí você vai fazer o interior em bom estado, com características originais, você vai gastar aí mais 7 mil, 8 mil fácil, tá? Você pega a parte de grade, friso, tem friso desse Corcel que não acha, aquela parte de trás, a moldura de trás. Para-choque, vai fazer um motor desse. Cara, você vai gastar muito e ainda você vai ficar sem um carro por muito tempo. Então, é aquela questão de se pensar, de entender o aspecto do valor quanto está sendo pedido e o quanto você tem de tempo que você quer o carro, né? Você quer o carro imediatamente? Então compra aqui. Agora, você quer fazer aos pouquinhos, passar raiva, ter dor de cabeça com um profissional que não te entrega os negócios, faz mal feito, faz porcaria, aí você vai lá e começa a pagar aos poucos. Dodge Challenger First Edition, 585 mil. Cara, eu acho um carro maravilhoso, tá? Mas eu não teria também por conta do alto valor. Eu nem imagino, nem imagino eu tendo esse valor para pagar num carro desse. Por esse valor, talvez eu compraria vários carros mais legais também, só que mais baratos. Sei lá, em vez de ter um desse aqui, eu teria, sei lá, um Fordinho 29, compraria um Galaxy, compraria um Opala bacana e ainda sobrava um dinheirinho, entendeu? Então é gosto, tá, pessoal? Minha opinião. Olha só, um Escort 1995. Lembrando que esses carros que a gente está mostrando aqui são todos internos no evento, tá, pessoal? Estão lá dentro da área reservada para mercado, tá? Então, chegando mais perto aí, ó, um Corcel, um Ford Escort Corcel, olha só. Um Ford Escort 1995, 24.900. Eu acho um valor. Esse carro aqui provavelmente é um carro que nunca foi mexido, um carro original, né? Então é, não vem ao caso. É um carro imaculado, né? Nunca foi restaurado, ao meu ver. Ó, outro que é absurdo, né? Mais exótico, muito exótico, né? Um Dodge Viper 1993, se eu não me engano, o primeiro modelo, o primeiro, segundo modelo do Dodge Viper que foi fabricado, né? Estão podendo ser importados agora, que completaram aí seus 30 anos. Então,
desde 93, que foi, desde o primeiro modelo, né? Agora está sendo podendo ser trans, ixi, gente, tá engarranchando, hein? Tá podendo ser importado para o Brasil, carros com mais de 30 anos. Então, os carros 93, 94, 95 podem ser importados aqui para o Brasil e comercializados aqui. Renan, mais 819 mil. Cara, vai lá, compra um carro desse lá, que tá caro. Eu tô falando e parafraseando o que o grande expert em Dodges aqui no Brasil, o Alexandre Badolato, fala, né? Os carros, ele tinha vontade de ter um Dodge Viper aqui no Brasil, só que os primeiros modelos estão ficando muito caros lá nos Estados Unidos. E aí, quando você coloca toda a cascata de impostos, transporte e etc., ele acaba ficando inviável. Então, se você olha para um carro desse e acha que 819 mil é muito, quando você vai olhar toda a parte de impostos, transporte, você tem que alugar um container, tem toda a documentação, tem isso, aquilo outro, tem a taxa do negociador lá nos Estados Unidos para comprar o carro, e assim por diante, você acha que você acaba vendo que não sai tão diferente disso. Vamos supor, estou chutando aqui, para você comprar um carro desse pronto, que você já sai andando com ele hoje, você paga 819 mil. Se você for importar um de lá, que você não sabe como é que tá, que você só vai ver por vídeo, você tem que confiar num negociador de lá, num intermediador, aí, etc., você vai pagar 700 mil. Renan, mas diferença de 120 mil. Mas para quem tem 819 mil, 120 mil não é tanta coisa, né, galera? É a mesma coisa que para mim eu pagar, é, sei lá, 8 mil, 7.500 reais num carro e pagar 8.500 reais no carro. É mesmo aspecto de grandeza para quem tem dinheiro para comprar um carro desse, né? Tem gente, galera, que comprar carro assim é igual doce, viu? Não é- Eu que sou muito pobre. Tem uma galera fera aí, velho. Mas vamos lá, vamos continuar. Vocês entenderam o aspecto? Então, às vezes compensa você ter um carro. O cara quer ter vontade, sei lá, o cara ganhou, tem o dinheiro e tal. Ah, eu quero comprar um Viper. Aí ele vai lá e pesquisa toda a burocracia, problema, dinheiro, gasto. Às vezes ele fala assim: ah, mas com 100 mil reais a mais, eu já tenho o carro em mãos. Então dane-se, eu já vou comprar esse aqui mesmo e pronto, acabou. Olha aí, eis o carro que eu falei para vocês, né? E tem outros, né? Esse daqui eu acho que é ah, aquele de Campinas. Nossa, esqueci o nome. É, tá dando até problema no zoom da câmera. É Reginaldo de Campinas, não é isso? Acho que é Reginaldo de Campinas, né? Cara, os carros dele são impecáveis, tá? Não temos o que falar dos carros do Reginaldo de Campinas. Porém, contudo e entretanto, existe o valor. Deixa eu arrumar a câmera aqui que tá torta. Continua torta. Os carros do Reginaldo de Campinas são impecáveis, né? Olha lá, tava bom, eu fui mexer, mas agora ficou certinho de novo. Peço desculpas aí para vocês. Mas vamos lá. Os carros do Reginaldo de Campinas são carros imaculados. São carros muito perfeitos, carros de procedência, etc, né? Esse carro aí está sendo comercializado aí, eu acho que é do Reginaldo de Campinas pelo papelzinho que está ali no vidro. Ele está sendo comercializado aí por 300 mil reais. É um Gol GTI do ano de 1994. 300 mil reais. E aí a gente cai naquela discussão que a gente falou antes, pessoal. No meu gosto, um Gol nunca valeria tamanho valor, tá? Meu gosto. Renan, você não gosta de Gol? Cara, eu sou apaixonado. Meu pai já teve um Golzinho 92, era aquele Gol 1000, que está escrito atrás, né? Gol 1000. Eu teria facilmente. Mas uma coisa é você gostar do carro e pagar 15 mil num carro, 20 mil num carro impecável. Num carro impecável, entre aspas, né? Um carro bom, em bom estado. Outra coisa é desembolsar 300 mil num carro
só porque ele é um GTI original de época. Então, cai nesse aspecto, tá? E cabe essa discussão. Eu não pagaria nunca, tá? Embora outras pessoas falem, Renan, para de ser hipócrita, eu pagaria facilmente e não compraria o carro que você gosta. Então, assim, se colocar na minha frente um Ford 1950 por 300 mil, o mais raro que seja, eu não vou saber nenhum modelo, mas vamos supor um Dodge Chrysler, um Dodge Plymouth da década de 50 e um golzinho desse, eu iria muito facilmente no Plymouth do que nesse golzinho, tá? Agora, tem pessoas que vai olhar e falar, pelo amor de Deus, o que eu quero com essa banheira? Eu vou no golzinho que é muito mais legal. Perfeito, cara, ótimo. Cada um tem seu gosto e cada um negocia do jeito que quer, né? A única verdade que nós temos é o seguinte: eu não tenho dinheiro para comprar nenhum nem outro. Olha lá, é do Reginaldo de Campinas mesmo, olha lá. Reginaldo de Campinas, é um Gol GTI 94, ar-condicionado, direção hidráulica, o carro possui aí disponível, certo? Volto a dizer, questão de gosto, tá, galera? Olha só que interessante, ó. Essa Caravan, ela nunca foi usada. É uma Caravan 4 cilindros, pintura e pneu de fábrica, raridade absoluta. Está sendo pedido 350 mil. Renan, pelo amor de Deus, 350 mil numa Caravan. Galera, é uma Caravan única. Vamos supor que você vai tá começando a sua coleção e você quer ter uma caravana para passear. Não vai ser essa caravana que você vai procurar. Não compre essa caravana, pelo amor de Deus. Por quê? É um carro 0 km. A ideia dela é permanecer 0 km. Tá? Você não vai comprar um carro desse para usar, para passear com a família. Ou seja, o colecionador que compra um carro desse é um colecionador que vai comprar um carro para deixar, para manter ele 0 km para levar em evento de guincho, tá? Ou seja, não é um carro que eu compraria. Agora, se eu tenho lá na minha coleção 150 carros e tá faltando a cereja do bolo, que é uma Caravan 0 km, eu venho aqui, compro e pronto, acabou, tá? Então é mais ou menos essa a ideia. Renan, você acha que vale a pena? Cara, para mim não serve. Eu não compraria de forma alguma uma Caravan por 350 mil. Eu pesquisando detalhadamente aí, você encontra Caravan em um ótimo estado por 40 mil, 35 mil, ou seja, 10% desse valor. Só que é um carro que já foi usado, às vezes já foi batido, às vezes já tem podre, já tem isso, já tem aquilo, né? Mas, na minha concepção, para o que eu vou usar, esse carro seria ideal, né? Não um carro de 350 mil que eu não posso nem andar. Só que para alguém faz sentido, tá? Isso que a gente tem que entender. Já está acabando, viu, galera? Então nós temos aí um Escort XR3 94 por 85 mil. Ele é um Escort raro, tá, pessoal? Por ele ser conversível nesse ano. Então a Ford já estava em decadência nessa época, já estava, como que eu posso dizer? A Ford já estava em decadência, perdão, não é isso. As vendas do Escort já estavam em decadência nessa época e esse carro não foi não foi vendido muito, então é um carro relativamente raro, tá? Ele é um modelo conversível, então a maioria desses carros que a gente vê são não são conversíveis, são normais, né? Esse daí ainda já é conversível já, tá? E eu particularmente não teria esse modelo. Eu prefiro os modelos anteriores. Eu acho mais charmoso o modelo mais antigo do que esse modelo aí da Auto Latina. Agora sim, olha só que interessante. Buick Roadster de 1911, 790 mil. E aí a gente tem um critério interessante aqui. Olha só o Buick que é. Se eu não me engano, tem um Buick muito parecido com esse no museu que a gente foi lá no Dream Car Museum,
lá em São Roque. Até inclusive quem quiser assistir o vídeo, tem aí o vídeo no nosso canal que a gente foi lá fazer esse passeio. É muito parecido com esse. E aí, galera, Renan, você tem 700 mil reais, 790 mil reais. Cara, entre esse Buick, apesar de eu achar muito top essa característica, né, dos carros mais antigos, entre esse e o Dodge, eu prefiro ficar com o Viper, tá? Ou seja, ó, tá vendo como que varia? Agora mesmo eu tava falando que eu preferia um Fordinho 29 do que um Gol, né? Embora eu prefira muito mais esse carro do que esse aqui, tá? Porque vou estar desembolsando, né, 790 mil nesse carro, tá? Ou seja, é uma quantia relativamente gigantesca, né, num carro como esse. Aí vamos supor, eu sou um empresário, tenho lá 150 carros e eu tenho lá uma coleção que eu tenho um Ford Model T, eu tenho um Chevrolet tal, eu tenho uma Mercedes tal, não sei o que lá, tá faltando um Buick na minha coleção para me encerrar a coleção. O que me impede de comprar um carro desse? Entenderam? E aí para essa pessoa faz sentido, embora eu não tenha coragem de pagar tudo isso num carro desse, tá? Ou seja, não estou menosprezando o carro, tá? Eu só estou falando que para uma pessoa que tem uma coleção e que precisa de um tá faltando uma figurinha no seu álbum, o cara vai lá e paga. Se o cara tem a grana, ele vai lá e paga facilmente, né? Olha só, esses carros aqui que eu falo, tá? Até essa, eu acho que é uma Impala aqui atrás, uma Bel Air, tá? Ou esses carros aqui, ó. Eu prefiro muito mais pagar caro num carro, pagar 300, 200 mil, eu pagaria num carro desse do que num carro atual, né? Ou seja, eu preferia pagar comprar talvez dois desse do que um desse daqui, por exemplo, tá? Mas isso é gosto meu, tá, pessoal? Não é via de regra. Próximo, um Packard Super 8. Se eu não me engano, ele tem um motor em linha, 8 cilindros em linha. Ele é meio que aquele carro do. A gente brinca, né? O carro da Corrida Maluca, né? Parece, não parece? Galera, um Packard é um carro de luxo da época. Então você tinha lá na época a Chevrolet com os carros, a Ford, enfim, tá? E aí você tinha o Packard, que era um carro, eu não lembro agora, não vou saber te falar, quem que fazia o Packard, né? Será que eu pesquiso aqui? Vamos ver se nós conseguimos pesquisar aqui. Não, isso aqui é propaganda, não é isso que eu queria. Ó, o carro Packard. Packard Motor Car Company. Eu não vou tirar aqui da tela, foi uma fábrica de automóveis dos Estados Unidos. Detroit, Michigan. Eu queria saber se ela era subsidiária, sei lá, da Ford. A falência da Packard se deu em 58 com a forte concorrência com a Ford. Os novos luxuosos da Chevrolet, a Packard estava em conjunto com a Studebaker. Não resistiu muito ao tempo. Olha que interessante, né? Então, a Packard era Packard mesmo, não era... É que eu achei que, por exemplo, a Chrysler, ela tem a Dodge, ela tinha a Plymouth e tinha a coisa e tal. A Chevrolet era dona da Oldsmobile e, enfim, né? Ou seja, tinha a fabricante principal, que era a Chevrolet, e tinha a Oldsmobile, que era uma subsidiária que fabricava carros tal. Tinha a Buick, que eram os carros de linha de luxo, né?
e assim por diante. É como se fosse hoje a Mercedes e a Lexus, por exemplo. A Mercedes, ela fabrica carros e a Lexus é a linha de luxo da Mercedes. Mas vamos lá, vamos voltar aqui. Olha só, um Packard Super 8 por 460 mil. Galera, vamos supor, né? É claro que vai dar uma diferença aí de 160 mil reais entre um e o outro, mas eu ainda prefiro talvez o, um carro desse. Vamos supor que tivesse um carro desse aqui que custasse 300 mil, 250 mil, eu preferia do que comprar o Gol GTI, por exemplo, tá? Renan, mas você encrescou com o Gol GTI, hein? Qual que é o problema? Não, cara, não é problema nenhum, não, pelo amor de Deus. É só uma questão de exemplificar o gosto para vocês, né? Às vezes uma pessoa leiga, né, que talvez esteja até assistindo nosso canal, não entenda, né? Mas a ideia é justamente essa. Para alguém faz sentido pagar esse valor. Tá lá, compra quem quer. Eu posso pedir 40 mil no meu Fusca. Eu acredito que não vai vender nunca. Mas vai que numa hora eu acho um louco que quer comprar, beleza, vendeu, tá tudo certo, tá? Só que oferta e demanda. A liquidez de um carro, de um Fusca de 40 mil, é muito pequena. Se eu pegar meu carro, meu Fusca, e eu anunciar por 15 mil, a liquidez vai ser muito maior. E mesmo assim vai ser muito mais difícil do que vender um carro atual, tá? Ou vender um Gol atual, por exemplo. Uma Bel Air Sport Coupé, valor 330 mil. Galera, é que eu não gosto dessa. Eu não acho tão elegante. Eu não tenho mais foto dela aqui. Mas eu não acho tão elegante esse modelo aqui. Eu já vi esse modelo já. Ah, no vídeo mostra mais detalhes, né? Que eu tive que tirar print aqui para não atrapalhar, né? Esse aqui é o melhor enquadro que tem no vídeo. Mas eu não. Talvez eu não compraria nenhum nem outro, né? Eu esperaria uma outra oportunidade. Eu não acho legal esse modelo de Bel Air, não. Talvez eu procuraria uma Impala, alguma coisa, algum outro modelo, talvez. Olha só, aí a gente tem uma comparação igualitária aí, tá? E aí eu coloco até nos comentários para vocês, né? Qual que você compraria? O Ford Maverick ou o Gol GTI? Coloque aí nos comentários. Qual dos dois? Vamos supor que esse daqui custa 300 e o Maverick também custa 300. Esse aqui ó, custa 295. Ó. Você ganha 5 mil de desconto para colocar gasolina. Qual dos dois você iria? Esse aqui é V8, tá? Pela entrada no capô aqui, para ele ser o super luxo, ele é V8. Teto de vinil, tal, tá? Ou seja, qual dos dois você compraria? Esse? Ou você iria de Maverick? Você iria de GTI ou de Maverick Super Luxo? Eu acho que você já sabe a minha resposta. Eu iria facilmente de Maverick Super Luxo. Pessoal, a foto não ficou boa realmente, tá, pessoal? Tá tremido aí, mas dá pra gente poder ter uma ideia dessa discussão, certo? E aí, qual que você iria? Qual que você compraria? O próximo aí, um Citroën 99 por 45 mil. E aí, você iria de Citroën? Esse Citroën eu não sei qual modelo que é. Será que é o Xantia? Ah, eu não sei, hein, qual que é esse modelo. É um 99. Eu talvez não compraria por conta de defeito, talvez de dar trabalho, etc, né? Mas às vezes a pessoa teve alguma memória afetiva com um carro desse e compraria facilmente. Aqui nós temos um Santana ao lado, um GLS, por 95, de 1995 por 40 mil reais. É um carro que eu compraria. Um Santana por 40 mil, eu compraria facilmente. Eu preferia comprar esse por 40 mil do que esse por 45, tá?
mecânica muito mais fácil. É um carro cara, é um conforto absurdo. Você pega esses carros, os Santanas aí, é um conforto absurdo. Eu compraria talvez o Santana do que esse Citroën. E por último aí, uma Saveiro Summer de 1996 por R$ 29.000. E aí, você vai de Saveirinho por R$ 129.000? Eu também não teria tanta coragem. Coloca aí nos comentários, eu passaria. Eu acho um carro super legal, eu tenho vontade de ter uma Saveirinho para colocar as motos, para poder, principalmente a DT que gosta de ir no mecânico. Eu compraria, mas por esse valor eu não teria coragem de pagar. Pessoal, estou levando em consideração o gosto, tá? Eu não estou falando do meu bolso hoje, tá certo? Então é isso aí. O que vocês estão achando dessa ideia, dessa discussão aí, galera? Bem, finalizando aí o vídeo, galera, espero que tenham gostado dessa exemplificação, essa explicação como um todo. Eu tentei enquadrar mais ou menos a câmera aqui, viu, pessoal? Mas só para a gente poder encerrar, a ideia é basicamente essa. O que eu queria passar para vocês é que varia, depende, tá? Depende de vários aspectos, depende do gosto da pessoa em comprar alguma coisa, depende do que ela está querendo comprar, o quão sentido faz comprar aquilo para a coleção da pessoa, qual que é a vontade que ela tem, a memória afetiva. Às vezes você pega, por exemplo, esse Citroën, quem que vai pagar 45 mil no Citroën? Cara, às vezes foi o carro que a pessoa hoje tem condição que ela casou, ou sei lá, que ela tinha quando o filho nasceu, ou que o pai tinha, e assim por diante. Então, cada um pede aquilo que quer e aí vai no critério, vende ou não vende, tá? É claro, existem pessoas que são oportunistas, sim, isso tem em qualquer aspecto. Tem muita pessoa também, pessoal, é engraçado. É, tem pessoas que vê, por exemplo, vamos pegar o Fusquinha lá, lembra aquele Fusquinha 62 que a gente viu? Né? O Fusquinha 62, motor 1200 e tal. Aí o cara pega e tem um Fusquinha em casa, um 69, né? Tem um Fusquinha 69 em casa, motor 1300, já foi reformado, aquela reforminha mal feita e tal. Ele vê um vídeo desse e fica sabendo que o pessoal está pedindo 60 mil no Fusca, e ele fala, meu Fusca vale, se estão pedindo 60 mil naquele, meu Fusca vale pelo menos uns 40 mil. E aí então ele tem a falsa sensação de que o carro dele acaba valendo esse tanto. E, infelizmente isso acaba acontecendo muito, principalmente aqui no interiorzão, aqui no Barretão, eu já vi isso muito acontecer é, na nossa região e tal. Às vezes o cara tem lá já aconteceu comigo, às vezes a pessoa vem oferecer para mim um carrinho, não vou falar modelo para não desmerecer nem nada. Eu tenho um carrinho lá tal para vender. Que legal, quanto que você pede? 20 mil. 20 mil, né? Aí você olha o carro assim e fala, meu, mas por que 20 mil? Não, porque eu perguntei pro meu vizinho falou que estão pedindo tanto num carro que ele viu na internet. Só que, cara, você tem que comparar isso, né? Não é qualquer Fusca que vai valer 60 mil, não é qualquer Brasília que vai valer 50 mil, não é qualquer Corcel que vai valer 60 mil. Então, isso também tem que ser levado em consideração. E o máximo que pode acontecer, pessoal, é você não comprar. Não compra, tá tudo certo, tá? Eu não sei se eu comentei com vocês nesse vídeo, mas talvez eu tenha comentado lá no começo. Tinha um cara vendendo a carcaça do Mustang por 200 mil. Cara, só a carcaça. A carcaça eu acho que tinha um documento, ou você tinha alguma documentação e tal. Poxa, será que compensa? Tá, você comprar uma carcaça de Mustang que tá faltando um monte de peça, não tem nada do interior, não sei o que lá tal.
faz as contas, poxa, 200 mil só essa carcaça. Aí você vai comprar as peças. Todas as peças você vai ter que importar, que aqui no Brasil não tem desmanche. Essas peças de um Mustang 70 e pouco, 60 e pouco, né? 60 e pouco o ano do Mustang, desculpa. Aí você vai lá, compra as peças, compra isso, compra aquilo. Nesse caso, faz total sentido, sei lá, comprar um carro desse nos Estados Unidos e importar ele. Então, é tudo, perceba que é tudo critério do depende, é questão de analisar. Agora mesmo eu falei para vocês que o Dodge Viper não compensava, talvez. Se você quer o carro de imediato, compensa você comprar ali aquele carro de imediato. E agora, no mesmo vídeo, eu estou falando para você que às vezes um Mustang totalmente depenado, só o chassi do Mustang, só a carcaça do Mustang aqui no Brasil, o cara pedindo 200 mil, não compensa. Às vezes você compra lá fora e manda vir. Então tudo varia, tá, pessoal? É claro, volto a dizer, tem antigo oportunista? Tem. Por isso que é bom ficar esperto, tá, pessoal? Por isso que é bom, às vezes, você dar uma pesquisada, ver. Às vezes, lá no Encontros, tem carros lá que valem super a pena você comprar. Tem um rapaz do Pé na Tábua, da PNT, que foi lá em Água de Lindóia, ele fez uma live de lá e postou. Ele mostrou alguns Monzas, por exemplo, Monzas impecáveis por 25 mil, 30 mil. Cara, com 30 mil você não reforma um carro hoje, né, naquele nível de perfeição. Então a gente tem que ficar muito esperto com isso e pesquisar bastante, trocar ideia, conversar com os amigos antes de fazer qualquer negócio e talvez antes mesmo de achar que está todo mundo louco. É claro que o antigo mobilismo tem um pouquinho da sua loucura sim, tá certo? Um grande abraço para todos vocês, espero que tenham gostado do vídeo aí e é isso aí. Até a próxima, pessoal. Valeu, show!